Olá, está começando mais um Diversidade, um espaço da psicologia na TV brasileira. Hoje nós vamos falar sobre a questão da medicalização do ensino. Já faz alguns anos que toda vez que um aluno tem um tempo ou um jeito diferente de se relacionar com o processo ensino-aprendizagem, rapidamente procura se justificar isso com algum tipo de distúrbio. E dá-lhe hiperatividade, déficit de atenção, dislexia. Professores e pais tentam encontrar na criança um problema que pode estar, na verdade, no sistema educacional. Com isso, lucra a indústria farmacêutica e a indústria de diagnósticos. E perdem as crianças e a educação. Mais um tema complexo e repleto de preconceitos que Diversidade resolveu enfrentar. Acompanhe no programa de hoje. Dificuldade de aprendizagem deve ser tratada como doença? Pais e professores respondem e a psicóloga Adriana Marcondes Machado comenta. A opinião da psicóloga Cristina José de Almeida sobre a relação entre psicologia e educação. Em uma escola de educação infantil de São Paulo, a colaboração da psicóloga Beatriz de Paula Souza na criação de um espaço de relacionamento entre crianças, professores e pais. Sérgio Leite e a disponibilização do saber psicológico para os profissionais da educação. E as dicas de Odair Furtado para ir um pouco mais adiante no assunto. Para começar deixando claras as dimensões da questão da medicalização do ensino, a psicóloga Marilene Proença conversa com a doutora Maria Aparecida Moisés. Formada pela Universidade de Medicina da USP, ela é do Departamento de Pediatria da Unicamp. A doutora Cida está atenta a esse problema. Sua luta para alertar sobre as sequelas da medicação de crianças por razões ligadas à aprendizagem não é recente. É autora do livro Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola, e coautora com a pedagoga Cecília Azevedo Lima Colares em Preconceitos no Cotidiano Escolar, Ensino e Medicalização. Uma conversa esclarecedora. Acompanhe. Então, Cida, na verdade a gente queria que você falasse um pouco a respeito do que é esse fenômeno que está acontecendo hoje na educação, que a gente está chamando de medicalização da educação. Medicalização é uma expressão que quer dizer o seguinte: eu pego um problema que não é médico, no sentido de um problema biológico inerente ao indivíduo, tá? E transformo, dou a ele uma aparência artificial de um problema biológico centrado no indivíduo, que tem uma causa médica e uma solução médica. Colocando de outro modo, quer dizer, o que isso faz? É pegar o que é medicalizado, que acho que essa é a questão. São as grandes questões políticas e sociais do país. Então, eu pego questões sociais, coletivas, de ordem política, e transformo artificialmente em um problema do indivíduo, né? Que azar, o Joãozinho é doente. Então, veja, é uma coisa interessante, dentro de algumas doenças se faz a medicalização. Então, por exemplo, acho que um caso gritante é a desnutrição, é a verminose, né? Que não são problemas médicos, nem de origem médica, nem de solução médica. São problemas sociais, políticos. Né? Mas você dá uma roupagem como se fosse um problema médico. A medicina não tem solução. Como se a pessoa tivesse contraído a desnutrição, né? Até um tempo atrás era moda dizer as crianças não aprendem porque são desnutridas. A grande moda hoje é não aprender porque são disléxicas ou têm TDAH, que é um novo nome de alguma coisa que a medicina vem falando desde o fim do século XIX, sem conseguir provar que existe. Então, você medicaliza e diz, olha, a escola, a política educacional do Brasil é ótima. A escola, enquanto instituição, perfeita, não falta nada. A formação dos professores é boa, o salário está ótimo,
número de crianças em sala de aula é bom, tudo perfeito. Que azar, as crianças são disléxicas, né? Embora com taxas de não aprendizagem ou não ensinagem, né? Absurdas, que não dá para você pensar em doença. Então, medicalização é isso, é pegar um problema político, pedagógico e dizer que o problema é da criança. E sempre foi assim? Quer dizer, essa explicação, ela se fez sempre presente dentro da educação ou é um fenômeno... Isso é uma coisa que a gente tem ouvido mais nos últimos tempos? Não, de diferentes rótulos sempre teve, né? Na época do Jeca Tatu era verminose. Né? Mas o problema é que essas doenças só davam em pobre. Né? E aí, então, ficava... hoje, você tem um processo que pega todas as crianças. Eu até diria, preferencialmente as que podem pagar. Porque quem não pode pagar não importa muito. Né? A não ser que o Estado pague o tratamento, que é o que está se querendo agora. Mas quando a criança pode pagar, é o alvo perfeito de profissionais que querem ampliar o seu mercado de trabalho. Então, a grande moda hoje, a grande roupagem da medicalização é a dislexia. Está até na novela. Então, assim, é uma distorção total e claramente você vê que isso é por interesse econômico. De profissionais, veja, tem uma profissão extremamente nova no mundo, mas muito forte no Brasil, que é a psicopedagogia, que surgiu para tratar de crianças que teriam a doença de distúrbio de aprendizagem, uma doença que nunca ninguém provou que existe, mas tem um profissional, e que está atuando, assim, intensamente para ampliar o mercado de trabalho dentro da escola. Um interesse econômico de profissionais, com clínicas para distúrbio de aprendizagem, querendo agora que o Estado pague, não o tratamento, né, mas pague para eles, porque não é um tratamento. E você tem um interesse econômico enorme de multinacionais que fabricam equipamentos e que fabricam remédios. Porque essas crianças são tratadas também com um remedinho. Né? E qual é o efeito desses remédios? Né? São a Ritalina e agora o mais novo com um nome maravilhoso, que é o Concerta. Isso. Acho que, assim, para situar, esses remédios, eles são parentes de um grupo de substância que é usado em medicina, que é a anfetamina. O que é a anfetamina? É aquele remedinho que as pessoas tomam quando querem ficar um tempo maior sem dormir, né? Porque ele tira o sono, tira a fome, ao mesmo tempo deixa elétrica. Né? E é isso que acontece com as crianças. E isso é dado como se fosse um remedinho para as crianças, sem falar de todos os problemas. Quer dizer, são remédios que provocam dependência em adultos. Em criança é muito mais. Agora, se existe uma relação, não é, entre o processo de alfabetização dessas crianças, quer dizer, a própria escolarização dessas crianças e o próprio sintoma, não é, que é avaliado no diagnóstico, quer dizer, como é que a gente consegue separar, né, aquilo que é da escola e aquilo que seria um quadro dessa criança, vamos dizer assim? Uma das frases que eu mais escuto de pais que vêm quando a escola encaminha para consulta é: olha, doutor, eu nunca tinha percebido que meu filho tinha doença, até que ele entrou na escola. Então, a idade em que essa doença aparece é um dado interessante também, porque vai contra qualquer noção epidemiológica da medicina. Ela coincide com quando entra na escola. O que eu estou querendo dizer? Há 20 anos atrás, a idade de aparecimento era aos 7 anos. Hoje é aos 3 ou 4. Tem crianças que têm um diagnóstico de vai ter dislexia, o diagnóstico foi feito aos 3 anos. Nossa. Quer dizer, a criança não tem nem acesso ainda, quer dizer, está começando o acesso à linguagem escrita e já sabem que ela
Tem um distúrbio de linguagem escrita. De linguagem escrita, quer dizer, estão brincando, estão passando um pouco do limite, né? Mas acho que é uma disseminação tão grande e tão aceita, porque acho que uma coisa importante é que o processo de medicalização, ele acalma conflitos. Tudo vai bem. É que azar. Pedrinho é doente. E ninguém tem culpa da doença do Pedrinho, né? É algo assim, um raio que caiu e acertou o Pedrinho. Mesmo que o Pedrinho seja 50%, ou 30%, ou 10%. É muito. E a gente está colocando as nossas crianças nesta vala comum e despejando rótulos, preconceitos e remédios em cima dela. Eu prefiro dar Rita Lee, que não tem efeito colateral. E o que pensam pais e mestres? O que é dificuldade de aprendizagem? Ela deve ser tratada como uma doença? Isso é o que Diversidade foi saber. Por que tem criança que aprende melhor que outra na escola? Eu acho que não tem criança que aprende melhor ou pior na escola. Tem criança que aprende melhor ou pior na vida. Várias coisas. É estímulo dos pais, da própria escola. É o desenvolvimento de cada criança, é o momento dela, é a adequação da escola, do educador, da família. Inteligência. Você tem que ter um respeito muito grande para ver o que aquela criança é. O que você acha do uso da psicologia na escola? É importante. As áreas estão se fundindo. Fundamental. Mas tem que ser pensado bem, senão fica um contrabando aí meio, né? Usa uma teoria inadequada da psicologia para educação, mas isso é errado, né? Importante a coordenação, um bom acompanhamento pedagógico, uma indicação para um psicólogo se necessário. O uso de medicamento para o aprendizado é válido? Não, para o aprendizado não tem nada a ver. Medicamento eu acho um absurdo. Isso é maluquice das pessoas, não tem nada disso. Criança é criança. Para te falar bem sinceramente, eu acho que é falta de paciência de pai, sabe? Quem comenta essas respostas é a psicóloga Adriana Marcondes Machado. Adriana é psicóloga e autora dos livros Crianças de Classe Especial, Efeitos do Encontro, Psicologia e Direitos Humanos, Educação Inclusiva e Psicologia Escolar, em busca de novos rumos. Esse processo de medicalização ele é muito presente no processo de escolarização, porque a escola é uma instituição normativa, que, como a gente diz, ela vive no atacado. Então, ela vai lá, ela propõe alguma coisa que é para uma maioria. Muitas crianças não conseguem acompanhar, né? Acontece que isso já é um tema há muitos anos. Há muitos anos nós falamos de um processo educativo no Brasil, por conta do seu sistema educacional, que é um processo onde muitas crianças ficam para trás. Esse processo, onde muitas crianças acabam ficando para trás, nos mostra que alguma coisa está acontecendo na escola e a escola não está dando conta de ensinar essas crianças. Isso, então, tem uma questão que é o que está acontecendo na escola e outra questão que é essa escola no mundo contemporâneo. E daí é interessante que isso nos traz um outro tema, que é esses educadores têm tido tempo dentro da instituição, no seu trabalho, de pensar esses casos? Pensar o que fazer com as crianças que não estão aprendendo tão bem? Pensar que estratégias criar? O que a gente faz para intervir num problema de atitude ou de comportamento? Então, uma das coisas que a gente percebe é que a instituição vai funcionando de uma maneira onde esse tempo é um tempo muito curto, muito capturado, e daí a tendência é encaminhar essa criança para fora da instituição. Então, é interessante pensar esse desafio que é como é que se fortalece os profissionais de uma certa instituição para criarem alternativas em relação ao que está acontecendo. Portanto, esse é um problema político. Quer dizer, o processo de medicalização, a gente combate por ser um processo de enfraquecimento do sujeito. Cada criança que está vivendo alguma coisa na escola, ela nos conta de um funcionamento institucional, ela nos conta do que está acontecendo num certo tempo, que é o tempo onde ela vive. E, portanto, muitas vezes as intervenções precisam se dar nesses territórios. Às vezes, precisa-se da criança, porque a situação já está crônica, o sofrimento é grande. Mas, em muitas situações, a gente percebe que mexer nessas relações já produz efeito nessa produção singular. Ao invés do psicólogo na escola, a psicologia na educação. O que isso significa na prática, no dia a dia? Você vai conhecer agora o trabalho da psicóloga Beatriz de Paula Souza.
Além do atendimento clínico que presta na USP, Beatriz ajudou uma escola municipal de educação infantil de São Paulo a montar uma brinquedoteca, um espaço com um nível de convivência diferenciado em relação à sala de aula convencional e que, por isso mesmo, permite outro tipo de relacionamento entre crianças, professores e pais. Confira. Vamos entrar, pessoal. Bom, meu nome é Beatriz de Paula Souza. Eu sou psicóloga, eu trabalho aqui no Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP. Nós temos diversos serviços que a gente presta à população, entre eles também o serviço de atendimento a crianças, adolescentes e até adultos que têm dificuldades na sua carreira escolar. A educação não é uma coisa que acontece só na escola formal. A gente sabe que tem aí todo um universo de ONGs e de outras instituições que tem cunho educativo, que tem muito a contribuir, né, que têm sido instituições educativas e do ponto de vista da escolaridade tem tido um papel muito importante também e podem ter um papel mais importante ainda na conquista de uma escolaridade bem sucedida. Vocês viram o local onde eu desenvolvo principalmente o meu trabalho de atendimento psicológico às queixas escolares. Agora vocês vão ver uma instituição onde eu desenvolvo meu trabalho de psicóloga escolar institucional. Essa é a EMEI Emir Macedo Nogueira. Achou? Estamos chegando. Tchau! A brinquedoteca, então, da Emir Macedo Nogueira. Essa é a Elizabeth. A parceria, sim, foi fundamental, porque através das reuniões nós discutimos, nós refletíamos sobre o que nós vamos colocar, o que é importante, por que colocar, né? Então, por exemplo, a roda, por que ter a roda, o que desenvolve na roda, o que a gente pode trabalhar. Então, as crianças entram, já sentam na roda, conversam com a professora, fazem suas colocações, tem que esperar a sua vez de falar. Então, já é um trabalho de cidadania. Tem uma coisa geral que você estuda nos livros e tem o que eu acho que é muito importante, o que a gente passou a ver aqui com essas crianças concretas, dessa realidade específica, né? Inclusive fazendo nesse processo um exercício de observar as crianças, de entender o que as crianças estavam querendo dizer e também de ouvir os pais das crianças. Quer dizer, o que vocês estão vendo aqui é o coroamento de um processo que a gente vivenciou a importância de ouvir todos os participantes da vida escolar. Aqui na brinquedoteca você também tem lugares, tem cantos e tem materiais que estimulam o aprendizado formal, inclusive, da leitura e da escrita e o desenvolvimento intelectual. Olá, amigos. Essa questão da inclusão na escola e o problema que a criança, o jovem, o adolescente enfrenta na escola é um tema bastante interessante e um dos focos é a questão da medicalização da criança que tem alguma diferença. Um filósofo francês, Michel Foucault, escreveu sobre esse assunto pegando a raiz do problema. Escreveu sobre o nascimento da clínica. Fala do poder médico, da maneira como os médicos tratam a questão da diferença, sempre tendendo a medicalizá-la, sempre entendendo isso como uma doença. Um filme, O Gênio Indomável, do Gus Van Sant. O Gus Van Sant está aí na onda, fez um filme chamado Elefante, que trabalha com a questão escolar e com a violência escolar nos Estados Unidos, e Paranoid Park, também mais ou menos dentro desse tema. O Gênio Indomável trata aí de um garoto que está
trabalhando como faxineiro dentro de uma universidade e é bastante interessante o desenvolvimento ali da situação de criança fora do lugar, jovem, adolescente fora do lugar e como a coisa se desenrola. Vale a pena conferir. Para entender o assunto, mas fugindo um pouco do tema, Rain Man, filme com Dustin Hoffman e com Tom Cruise, que trata do diferente. Eu gosto muito desse filme. E, por fim, a gente não resolve este problema se a gente não muda a escola. Algumas escolas estão mudando, uma pena que elas custem muito caro, mas algumas já estão mudando e dando uma atenção especial. É o caso do Grafem, por exemplo, aqui em São Paulo, e outras mais que têm procurado dar atenção especial à criança. O problema, evidentemente, não é a criança, o problema é o método de ensino, como trabalhar com isso, como enfrentar as diferenças e como atender às diferenças. Tá? É isso por hoje. O psicólogo como articulador das diversas vozes que formam o ensino, olhando a instituição escolar como um todo. Essa é a proposta da psicóloga Cristina José de Almeida. Cristina é professora doutora em psicologia e atua no Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, como professora do pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva. Conheça a sua opinião. A gente vem de um modelo médico, né, em que diagnósticos, avaliações têm um peso e uma importância muito grande no nosso trabalho. Principalmente porque aprendemos na graduação a avaliar, usamos instrumentos de avaliação, né? E procuramos, na nossa formação, trabalhar e aplicar esses testes. A grande questão é que, quando você está relacionado à psicologia escolar, principalmente a experiência que eu tenho, é que esse histórico nos acompanha, né? E quando você chega numa escola, quando você chega no trabalho institucional, né, a primeira coisa que os profissionais da educação nos exigem é justamente que a gente avalie. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa postura, porque nós temos que olhar a instituição como um todo. E isso a gente aprende um pouco menos na nossa formação, né? E muito mais na prática, né? Na prática institucional, esse olhar para a instituição, né? Então, o que nós temos que fazer na escola é olhar para os profissionais que trabalham lá, professores, fazer essa escuta de como ele está interagindo com o aluno, como ele interage com a direção, como a direção se sente diante dos casos que elas têm ali, das crianças, né? Que comunidade ela tem na mão, né? Que história e cultura tem aquela comunidade, né? Que relação social se estabelece ali dentro. São todos olhares, né, para facilitar e nos transformar como articuladores do trabalho. Né? Então, não meramente avaliadores do processo. Né? Talvez a avaliação seja uma parte do processo, mas nós não podemos parar aí. E, sim, olhar para essa avaliação como um todo, analisando a fala do professor, a fala dos diretores, as falas dos elementos que se constituem na escola. Por quê? Porque o nosso trabalho em psicologia escolar, né, a gente sai, transpõe da psicologia e vai para a educação. Né? Eu acho muito importante a gente ter esse olhar da educação, né? Não um olhar clínico. Apesar dessa ter sido a nossa história, nós temos que trabalhar num âmbito muito mais de interação social, de um processo sócio-histórico, de compreender aquele sujeito dentro da sua comunidade, do que mesmo ter uma participação específica, né? Que seria só avaliar e entregar para a escola uma avaliação. Então, isso não nos faz, né, acho que psicólogos por inteiro. Nós temos que estar acompanhando o processo de ensino-aprendizagem e fazer parte da equipe psicopedagógica da escola. E vamos terminar o Diversidade de hoje mostrando o trabalho do psicólogo Sérgio Leite. Depois de tudo o que ouvimos hoje aqui, pode-se dizer que Sérgio foi diretamente na fonte.
Professor na Faculdade de Educação da Unicamp, ajuda a formar professores que tenham entre suas várias ferramentas de ensino o domínio de alguns dos saberes da psicologia. O meu nome é Sérgio Antônio da Silva Leite, todo mundo me conhece por Sérgio Leite. Sou doutor em psicologia, sou professor na Faculdade de Educação da Unicamp. Eu hoje trabalho numa dimensão preventiva, mas na universidade, através de projetos de educação continuada. Esse é o espaço que eu, Sérgio Leite, eu consegui achar no meu ambiente para fazer isso que eu sempre sonhei, que é você atuar na perspectiva de disponibilizar o conhecimento psicológico para o educador no seu planejamento e no desenvolvimento da sua prática pedagógica. Eu trabalho com uma visão teórica, segundo a qual a aprendizagem, ou seja, esse fenômeno que ocorre na relação do sujeito com os objetos do mundo, né, ela depende em grande parte do que a gente chama da mediação. Eu tenho enfocado muito na questão da aprendizagem este tema da afetividade, que é o tema objeto do nosso último trabalho, do último livro. A gente aprofunda exatamente o papel da mediação pedagógica, mas não vendo apenas o que a gente chama das dimensões cognitivas, né? Quer dizer, do impacto intelectual, mas identificando o que a gente chama da mediação afetiva. Nós estamos trabalhando com um pressuposto teórico, segundo o qual toda a relação de aprendizagem de sujeito e objeto não se dá apenas na dimensão cognitiva, mas ela é também marcadamente afetiva. Então, assim, o tipo de relação que vai se estabelecer entre o sujeito e o objeto, por exemplo, entre a criança, o aluno e a escrita, se ele vai ser um bom leitor ou não, etc., isto aí não é uma questão que se resolve apenas na dimensão cognitiva, intelectual. Isso aí envolve profundamente a questão afetiva. E a questão afetiva, por sua vez, depende em grande parte da forma concreta como se deu a história de mediação entre o sujeito e aquele objeto. Se a escola não entender isso, a tendência é cair numa das explicações tradicionais, dizer que a criança que é imatura, que tem que ir baixo, enfim, entendeu? Sem perceber que, na verdade, no processo de construção das ideias sobre o que é escrita, ela ainda está no nível mais elementar. Por hoje é só. Diversidade fica por aqui. Até a próxima.